É quinta-feira aqui no Manhã de Paz, 7h07 da manhã, e eu quero declarar que vai ser uma quinta-feira de paz, prosperidade, boas notícias e portas abertas. Quinta-feira é dia de TBT, né, Gabriel? Tem TBT, é uma palavra inglesa que eu não sei o que é, mas as pessoas pegam as fotos, né? Eu vou postar uma foto agora lá que eu não postei no meu feed ainda lá do Vale Nevado. A gente posta foto de algo que a gente quer relembrar. Mas eu sempre digo que dia quinta-feira é dia de postar TBT e dia de fazer TBT. Que isso? É porque você vai viver algo hoje tão bom que daqui a algumas quintas-feiras você vai querer relembrar isso que você está vivendo hoje. Digno de uma postagem. Tá bom? Então, estamos aqui nessa série gloriosa sobre Ló e hoje é quinta-feira, dia de Quinta do Crescimento. Isso, Estrada dos Bandeirantes, 13.911, uma lavagem pequena com a Palavra Poderosa de Deus é a nossa campanha. Testemunha. Alô, Zona Oeste! Vamos que vamos. E olha, na sequência, estamos falando sobre Ló, mas hoje a gente não vai falar sobre Ló. Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Ló. Eita! Você sabe da história da mulher de Ló que virou, né, lá tá a estátua do sal. A gente vai ler o texto aqui, mas eu queria dizer uma coisa para você. Não vou pedir para você dar like agora, nem compartilhar, estou falando com você que está aqui. A única coisa que eu vou te falar agora é que se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui, ó, aqui embaixo. Se inscreve aí. Ativa os sininhos para você não perder nada. Quando você se inscreve no canal, você vai fazer parte da nossa família, da nossa comunidade Manhã de Paz, tá bom? Gênesis capítulo 19, verso 26, diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Qual foi o problema dela? Não é o olhar para trás. Mas a gente vai falar sobre olhar para trás também. A questão é que esta era uma ordem que o Senhor Deus tinha dado. No momento em que ele decide exterminar Sodoma e Gomorra, ele falou: ninguém pode olhar para trás. A pergunta que os sábios deveriam fazer, que é o que a hermenêutica, que é uma das matérias da teologia sistemática nos ensina, é: pergunta para o texto. Pergunta para o texto. O texto tem a resposta. Então eu estou perguntando para o texto: por que eu não posso olhar para trás? Aí eu tenho que olhar para o contexto. Qual é o contexto? A fuga de Ló, sua esposa e seus filhos e noras, suas filhas e genros, né? De Sodoma e Gomorra, que eles estavam em uma condição de já condenatória. E Deus decide dar uma segunda chance para Ló e sua família. Olha, vou exterminar tudo que está aí. Não pegue nada para vocês, porque tudo aí está condenado. Corram por ti e pela tua vida. Escapa-te por ti mesmo. E no meio do caminho, a mulher de Ló olha para trás. O texto não diz, mas agora a gente vai usar a inferência do texto. Será que ela estava arrependida de ter deixado algo para trás? Será que ela está saindo de Sodoma e Gomorra, mas ao olhar para trás ela está deixando o coração dela em Sodoma e Gomorra? Porque, infelizmente, gente, existem pessoas que tiram os pés de um lugar. Gabriel, isso aqui é forte, ó. Mas não tirou o coração. O Espírito Santo está falando. Vou mais fundo, hein? Saiu de um relacionamento com os pés, mas não saiu de um relacionamento com o coração. Está olhando para trás. Por mais que fosse um relacionamento abusivo, castrador, narcisista. Está com saudade? Está com o coração lá ainda? Existem pessoas que saíram de uma igreja
3, 5, 10 anos e não consegue firmar os pés em nenhum outro lugar e continua olhando para trás. Então, se é bom, por que você não voltou para lá então, cara? Aí eu estou falando de uma casa espiritual? É orgulho que te impede de voltar? O que aconteceu? Existem pessoas que saíram de uma sociedade, mas a sociedade não saiu dela. Saíram de um pecado, mas o pecado não saiu dela. Saíram de um hábito, mas aquele tempo... Tem gente que... Pastor, vou te falar um negócio. Olha, eu não estou mais no mundo não, mas vou te falar um negócio. Aquele tempo da Porto da Pedra, pastor. Olha, os meus amigos da Porto da Pedra, a feijoada do Porto da Pedra. Porto da Pedra, para quem que a gente tem pessoas do mundo aqui assistindo, é uma escola de samba que tem aqui em São Gonçalo. Tem gente que está na igreja há 5, 10 anos. Ai, quando chega o carnaval, meu irmão, o espírito da baiana quer rodar. O espírito da porta-bandeira começa a cirandar ali, ó, da passista. O sangue de Jesus tem poder, hein? Tire os pés de Sodoma, mas tire o seu coração também. Dos lugares que Deus quer te tirar, isso, agora sim, tira os seus pés, mas tira o seu coração também, minha filha. Será que você ainda não acordou que você virou uma estátua de sal? Por que, pastor? É porque você saiu daquele relacionamento e já está no quarto, quinto, está igual a samaritana. E não consegue ser feliz. E não consegue consolidar uma aliança, uma decisão. Tira os seus pés do lugar que Deus mandou você sair, mas também tira o seu coração. Agora sim, pega essa setinha aqui, ó, manda para 3, manda para 5, manda para 6 e fala assim, ó, tira o seu coração. Aí você não vai entender nada, aí vai clicar aqui e vai cair na aula. Será que apegos do passado estão te transformando em estátuas? São apegos. Apegos. Meu Deus do céu. Posso falar uma coisa? Gabriel, as pessoas falam assim, esses dias eu falei alguma coisa no Instagram, aí um irmão que está com a gente desde o comecinho, eu amo esse irmão, de coração, mas todas as vezes que eu falo da igreja da São Miguel, da igreja da Presidente Kennedy, ele fala, tempo bom, mas não tem saudade não, filho. Saudade nenhuma, não tinha gente na igreja, não tinha voluntário, não tinha estrutura, não conseguia pagar. Eu tenho saudade de tempo bom. Que tempo bom? Nem saudade. E Deus me livre. Sabe qual é o tempo bom? É o dia chamado hoje. Sabe qual é a oportunidade boa? É essa que Deus está te dando. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, libertação. Isso é coisa para você se libertar. Tem gente que saiu de uma casa, num bairro, sei lá o quê, vai para uma outra condição financeira, ela só tirou os pés, mas ela não tirou o coração. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Você se torna um empreendedor, um empresário, mas ainda com cabeça operacional de funcionário. Você se torna um pastor, mas com cabeça de ovelha. Isso é um grande desastre. Porque nossos pés acompanham a nossa mente. E primeiro a nossa mente tem que ser transitada para que os nossos pés sejam consolidados nos ambientes que Deus quer nos levar. O problema é porque essa mulher virou estátua de sal, porque ela só estava saindo com os pés, mas ela não estava saindo com o coração. Tem gente que tem apego a carro. Não, esse aqui é o meu carro. 20 anos comigo, meu primeiro carro. Meu primeiro carro. Eu passei por isso um bom tempo também. Depois eu falei, que primeiro carro? Vem que vem um segundo, que vem um terceiro. Eu fui criado nesse bairro. Mas Deus está te abençoando, quer te tirar daí, tira os pés
E tira o coração também. Tira os pés, mas tira o coração também. Ah, mas minha família está aqui, vai lá e visita. De mês em mês, vai lá, passa um domingo lá, passa um sábado, de 2 em 2 meses. Agora, se Deus quer te arrancar de um lugar, não olhe para trás. Se Deus quer te arrancar de um ambiente, não olhe para trás. Se Deus quer te arrancar de um relacionamento que está te machucando, ferindo psicologicamente, emocionalmente, e aí eu falo de uma relação de homem-mulher, eu falo de uma relação de amizade, eu falo de uma relação de discipulado, e até mesmo de apacentamento. Sai desse lugar e vai para outro lugar. E não deixe o seu coração lá atrás. Eu vou falar aquela frasezinha que a maioria dos pregadores, quando usa esse texto aqui, fazem essa aplicação. Eu vou usá-la também. Desculpe aqui a pobreza de criatividade, mas é o que vem na minha cabeça. O carro, o para-brisa, é 50 vezes maior do que o retrovisor. O retrovisor tem a sua importância para a manobra, mas para chegar no destino, é para frente que você olha. Não existe, e aqui eu começo a terminar, não tem como apagar em definitivo o seu passado. Até porque tudo o que te aconteceu construiu a pessoa que você é, seja positivamente ou negativamente, e você não tem como apagar isso. Então o que a gente faz com o passado, Leandro? Eu consulto o passado para não errar os mesmos erros. Então se eu vou olhar para trás, não é por saudade, não é por apego, não é porque o meu coração ficou lá. Eu olho para falar assim, ó, isso eu não posso ser, isso eu não posso fazer. Está fazendo sentido para você? Comenta aqui no chat, deixa seu like aí, bora! Eu queria terminar com essa frase aqui, ó. Quem não abandona o passado vive como estátua no presente. E Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, disse o seguinte: a alma presa ao passado está condenada a não ver e não viver o novo de Deus. Ninguém, e essa é minha, ninguém chega ao destino olhando para o retrovisor. E eu tenho certeza que Deus tem um destino de paz e prosperidade para a sua vida. Que é possível recomeçar em qualquer instância, desde que esse recomeço seja um recomeço justo em Deus. Não é quebra de aliança. Mas até os que quebraram a aliança, como Ló, pagou o preço de perder tudo que tinha. Porque toda a riqueza que ele amealhou na aliança com Abraão, ele perde em Sodoma. Mas agora Deus vai dar a ele uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Deus perdoa os nossos pecados, mas ele não nos livra das consequências deles. As nossas escolhas darão consequências, frutos, e desses Deus não nos livra, mas Deus nos dá a graça para suportar tudo o que for necessário e chegar onde Ele quer que nós cheguemos, em nome de Jesus. Fez sentido para você essa palavra? Eu sei que a série sobre Ló, o Gabriel, não é aquela série que empolga, né? Como Davi, como Esté, como Gideão, como Josué, mas foi o que o Espírito gerou na minha alma. Porque como eu comecei, eu termino a aula. Do jeito que eu comecei, eu quero terminar. Existem pessoas que nos ensinam a ser como elas. E existem pessoas que nos ensinam a não sermos como elas. E Ló é o exemplo clássico do que não deveríamos ser e do que não deveríamos fazer. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Amanhã estamos de volta na sexta-feira, 7h07 da manhã. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o nosso Mãe de Paz. Não se esqueçam, ó. Deus tem mais.